Um treinador de futebol sem método é o mesmo que um time sem modelo de jogo. A grande maioria dos treinadores de futebol ainda treinam sem um método. Eles repetem atividades que viram em alguns vídeos, copiam exercícios de outros treinadores e acreditam que isso é ter um método. Mas sem um método próprio, você sempre vai depender da fórmula de outros. E o preço que se paga por isso é muito alto. Resultados fracos, desempenho inconsistente e falta de evolução real de sua equipe. Você já passou por isso? Planeja um treino com boa intenção, mas sente que não tem sequência, uma sequência lógica, e que seus jogadores não conseguem evoluir de forma eficiente. Eles não assimilam aquilo que é passado e o desempenho em campo não melhora. E pior, você começa a se auto-questionar: será que o problema sou eu? E também começa a se auto-perguntar se você também é capaz de levar a sua equipe a um outro nível. Mas a verdade é que você não precisa de exercícios prontos. Você tem a necessidade de um método. E é isso que eu vou te mostrar nessa aula a partir de agora. Me chamo Rubem Alencar, sou treinador de futebol há 30 anos. Tenho trabalhado em equipes profissionais e de base aqui no Brasil e também fora do país. Trabalhei em países como Japão, Catar, Coreia do Sul. Trabalhei também na seleção brasileira sub-20 durante o ano 2014 a 2016. E agora estou aqui para apresentar para vocês quais são os tipos e métodos que você pode utilizar com a tua equipe de futebol. E fica até o final que eu vou te mostrar também como é que você vai criar o teu método, um checklist para você poder colocar em ordem, um método adaptável de acordo com a sua realidade da sua equipe de futebol. Então fica até o final desse vídeo e é exatamente isso que eu vou mostrar para você nessa aula. Você vai entender o que é um método de treinamento, os tipos que existem, como criar um método adaptável à sua realidade e ainda vai sair com um checklist pronto para você poder colocar em ação e você criar o seu próprio método. Essa aula é para quem é um treinador de futebol que quer ter um propósito, com identidade e com resultado. E o que é um método de treinamento de futebol? É a forma organizada e intencional de conduzir o processo de treino. Inclui princípios, estrutura, tipo de exercício, sequência e adaptação por idade. O método ele é diferente do modelo de jogo, mas os dois se conectam. Depois eu vou mostrar para você no final dessa aula como é a importância de você ter um método e ele está conectado junto ao seu modelo de jogo, às suas ideias de jogo, para você melhorar o seu treinamento. E o método de treinamento é o caminho e o modelo de jogo é o destino. Então, na verdade, o método ele vai conduzir você, como treinador de futebol, através de uma sequência pedagógica relacionada a tipos de treinamentos, a organização, planejamento, programação do treinamento e periodização. E aí você vai construir o seu modelo de jogo, que é o destino final. E quais são os principais métodos usados nos treinamentos de futebol? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o treinamento analítico, é o método analítico. Ele treina partes isoladas, então ele trabalha com técnica pura, então ele vai trabalhar em cima de fundamentos técnicos. Né? E um exemplo desse método analítico é o passe sem oposição e a finalização sem pressão. Né? Um exemplo, dois exemplos. Quais são as vantagens desse método analítico? Né? É bom para a aprendizagem inicial, né? E qual que é a limitação desse método? Né? Porque é pouco representativo do jogo real. Ali você vai ter técnicas individualizadas que você vai utilizar durante o jogo, mas que realmente não vai ter uma condição de enfrentamento ou uma situação de dificuldade em que o jogador ele vai ter que tomar decisão, ele vai ter que utilizar desses fundamentos, mas na situação real de jogo pode não acontecer. Então essa é uma limitação desse método. O outro método que nós vamos começar a explicar aqui agora é um método situacional. É um método onde se utiliza atividades como parte do jogo. Então, por exemplo, mini-jogos com regras e setorização, trabalhos feitos em setorização. Né? Um exemplo é um 3 contra 2 em zona de finalização e o jogo de posse 4 contra 2.
ele chega mais próximo da realidade do jogo. Por isso que se chama um método situacional, porque são situações de jogo, aquilo que realmente vai acontecer de real durante o jogo, e os seus jogadores eles vão ter uma melhoria dentro das qualidades, capacidades, né, de habilidades técnicas de cada um. Ele vai trazer para dentro do jogo, para dentro de situações de jogo, e aí, logicamente, ele vai conseguir, através desse método, evoluir outras habilidades, porque eles vão ter situações que vão ter que tomar decisão, eles vão ter que improvisar algumas situações, alguns movimentos, e aí esse jogador ele vai evoluir ainda mais dentro desse método situacional. O próximo método que nós vamos explicar agora é o método global. O que seria esse método global? Atividades amplas e contextuais, né, onde você coloca contextos do jogo, onde você vai colocar condições, tanto individuais como coletivas, de partes relacionadas ao jogo. Um jogo condicionado é um exemplo daquilo que você pode colocar como método global. E o coletivo com regras táticas. Então você faz, por exemplo, um trabalho coletivo, colocando algumas regras, né, diante das situações que podem acontecer ali naquele momento. Né? O trabalho é desenvolvido com o objetivo de melhorar as dimensões, tanto técnica, tática e tomadas de decisão. Esse método global ele vai te proporcionar condições de você trabalhar taticamente os momentos do jogo. Então você vai implantar algumas formas, né, de trabalhos visando a organização da tua equipe dentro de campo. O outro método que vamos apresentar agora é o treinamento integrado, que seria um método mais moderno. Alguns até chamam esse método de método sistêmico, né? Porque ele une capacidades físicas, cognitivas e táticas dentro do contexto real de jogo. Dentro de um planejamento semanal, você pode criar o planejamento por semana temática. O que seria essa semana temática? De acordo com o próximo jogo, de acordo com o próximo jogo treino, de acordo com um outro tipo de finalização da semana, você trabalha com um planejamento dentro daquilo que você vai criar na semana de treino. Um exemplo, uma semana de construção de jogo com foco físico, tático e técnico. Então você constrói toda semana em função do próximo jogo. E isso é o que nós chamamos do treinamento integrado, porque você vai trabalhar todas as valências físicas, as dimensões dentro que o futebol ele te pede, né, para você poder fazer com que ele tenha uma melhor performance dentro dos jogos e tenha os melhores resultados. E o que eu tenho para passar para você como dica principal? Método moderno é aquele que respeita a complexidade do jogo e a realidade do treinador. Então pensa nisso para você poder construir o seu método. E como escolher o melhor método? Depende de alguns pontos importantes que nós temos que levar em consideração. E quais seriam esses pontos que nós devemos prestar atenção, dar importância? Primeiro, a categoria que você treina. A categoria sub-11, a maneira de treinar, o método é diferente do sub-20, que é diferente de um adulto, de uma equipe amadora ou profissional. Depende também da realidade do clube, a estrutura que ela oferece para você, a qualidade do campo e o tempo de treino que você tem. Né? Então, isso depende também para você escolher o teu método principal de treinamento. O objetivo da equipe, se a equipe quer formação de atletas ou quer vencer campeonatos, quer resultado, né? Quer chegar ao topo. Né? Então, isso também vai depender, isso é uma forma também de você, que influencia a escolha do método certo para você poder treinar a sua equipe de futebol. E também o nível dos atletas, porque depende se é um nível iniciante, se é um nível intermediário, se é um nível avançado. Isso vai depender muito, porque dependendo do método que você vai querer utilizar, tem que ver primeiro se a qualidade técnica dos jogadores conseguem realizar aquilo que você vai querer como treinador de futebol nos treinamentos. E uma dica prática para você escolher o seu método. Do sub-11 a sub-13, o foco ele fica mais no método analítico,
mais situacional lúdico, porque essa é uma categoria, uma idade onde ainda existe muita individualidade do jogador. Ele pensa, ele não está ainda preparado para pensar no coletivo. Ali que ele vai ter uma iniciação do desenvolvimento coletivo, mas ainda ele tem ainda uma característica muito da individualidade do jogo, né? Ele quer, por exemplo, resolver as situações dos problemas sozinhos. Ele não pensa em trabalhar coletivamente. Então, o foco nesse momento é mais o treinamento o método analítico, né, juntamente com o situacional lúdico, algumas coisas mais voltadas para lúdicas, né, mais voltadas para recreacionais, né, nesse ponto. Né. Do sub-15 a sub-17 já muda o contexto. Você já vai para uma transição para método global, né, metodologia global e o integrado, né, aquilo que a gente já explicou anteriormente aqui nesse vídeo. Do sub-20 e adulto, é uma predominância do integrado, mais análise de desempenho, porque você já vai ali nesse momento já colocar algum tipo de cobrança de desempenho buscando resultado. Você vai analisar desempenho e também o resultado. E como criar o seu próprio método adaptado. Vou passar para você aqui agora um passo a passo. Primeiro, defina seus princípios de jogo, o que você valoriza como treinador de futebol. Crie uma lógica de temas por mês e por semana. Escolha os tipos de atividades que mais se conectam com o teu estilo de trabalho e monte uma sequência lógica de treino, técnico, tática e global. E aqui eu vou te mostrar um exemplo prático de uma sessão com método integrado. Então, apresentando uma sessão real, nós primeiro vamos colocar qual que é o tema da semana. É a organização ofensiva, né? E aí você vai trabalhar em cima desse tema. O exercício técnico, passe com apoio, que você vai utilizar esse tipo de fundamento dentro da organização ofensiva. O exercício situacional é uma construção com pressão. O exercício global, um jogo 8 contra 8 com 3 toques. E a tarefa final seria um coletivo com regras. Então está aqui a organização, né, de uma sessão de treinamento com método integrado. Então esse é um exemplo prático que você pode também utilizar com a tua equipe de futebol. E aqui eu estou agora oferecendo para você um checklist de um método eficaz. Tem objetivos definidos por semana e mês? Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar para você criar o teu método, né? Para você poder ainda mais melhorar o teu método para que ele seja bem eficaz. Segundo, organiza treinos com começo, meio e fim. Existe uma sequência pedagógica dentro dos seus treinamentos? Saber o porquê de cada atividade. Você tem esse entendimento? Você tem essa consciência daquilo que você está oferecendo dentro do teu treinamento para os seus jogadores em cada atividade? A outra coisa que você precisa prestar atenção nesse checklist. Conecta seu método ao modelo de jogo. Conecte seu método ao modelo de jogo. Ele tem que estar interligado, né, com o seu modelo de jogo, com as suas ideias de jogo, né? E a outra situação que você tem que pensar nesse checklist seria adaptar a sua abordagem conforme a categoria. Você consegue adaptar, né, dentro da categoria que você está trabalhando, né? Você consegue adaptar esse teu método na sua categoria. Então isso você precisa também fazer esse checklist para você ter um método eficaz. E lembrando, método não é cópia, é construção, é identidade. A construção do teu método, ela é sempre adaptada, sempre fazendo uma autoavaliação para você poder melhorar cada vez mais a tua metodologia. Por isso que ela é construída semana a semana, dia a dia, para que ela possa oferecer resultados, né, de performance ainda melhor. E é a sua identidade. O método, ele é, na verdade, um cartão de visitas de todo treinador de futebol. É a sua identidade ideológica, vamos colocar assim, de treinamento, né, de futebol para a sua equipe, que você vai ser, por exemplo, visto, você vai ser lembrado como aquele treinador com aquele tipo de metodologia, né?
Se essa aula te ajudou até aqui, compartilhe esse vídeo com outros treinadores que você tem, seus amigos treinadores de futebol. Peça para que eles também curtam, né? Que compartilhem também esse vídeo. Né? E você também deixa aqui nos comentários algo que você aprendeu hoje aqui comigo, né? Deixa aqui nos comentários, faça a sua inscrição nesse vídeo, inscreva-se nesse canal, Futebol Top Expert, porque aqui eu ensino os treinadores a terem os seus métodos, a terem também tipos de treinamentos, aulas com tipos de treinamentos de futebol e também a pensarem melhor o jogo. E se você quiser aprofundar ainda mais os conteúdos sobre treinamentos de futebol exclusivos, eu tenho outros tipos de vídeos que você pode estar acessando aqui também na descrição. É só clicar lá no link que você vai poder assistir outros vídeos. Mas por enquanto, só segue estudando. O seu método está apenas nascendo. Aqui no final desse vídeo você também vai poder assistir outros que você tem interesse como treinador de futebol e poder ainda melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Então, vejo você no próximo vídeo e comece a seguir aqui o nosso canal Futebol Top Expert. Grande abraço!